Bom, os abusitos devs, vamos falar hoje sobre validação de campos. Como nós já comentamos nos vídeos anteriores, a gente tem aqui uma tela, que é o view, que acessa um controlador, que é a conexão entre a tela e o modelo de domínio e a tabela de banco de dados. A tabela de banco de dados, a gente já fez também uma explicação num vídeo. O módulo representa essa estrutura de dados, só que numa visão de linguagem de programação. E a conexão entre a tela e este modelo, temos o controlador. O que acontece? Quando nós estamos para fazer, que nem aqui, uma manutenção que deve ser realizada, independente de você colocar um campo novo na tela ou um campo novo na tabela, ou mudar alguma coisa da tabela ou da tela a nível de estrutura, essa análise tem que ser feita. Uma boa sugestão quando a gente pega um sistema legado é entender qual que é a tela que é chamada, por exemplo. Da tela a gente busca o controlador, que busca o módulo, que busca a tabela de banco de dados, e isso daqui vai estar dentro do algoritmo. Eu costumo sempre fazer uma brincadeira de falar que a verdade está no código, né? Então está no código como as coisas vão e vêm. Mas nem todo sistema tem tela. Tem sistema que tem, por exemplo, serviços. Por isso o controlador ele é importante. Porque da mesma maneira que ele recebe dados de uma tela, ele pode receber dados de um serviço, como eu poderia ter aqui também um processo de leitura de um arquivo texto ou algum outro tipo de estrutura que ele também estaria ajudando nesse processo para daí fazer o fluxo de chegar até a tabela do banco de dados. O que acontece é que, como nós já comentamos, a tabela ela possui campos e campos possuem tipos. Tipos como inteiro, numérico, string, texto, data, hora. É comum, dependendo do tipo, ter que definir o tamanho e alguns tipos já têm tamanho pré-definido. Também podemos trabalhar com questões de banco de dados dizendo se um campo é obrigatório ou não, ou até regras de negócio, como por exemplo, ao inserir um registro, uma informação nova, o campo data pega, por exemplo, o dia de hoje. Isso é possível. Em cima dessa pequena introdução que uma tabela possui tipos e algumas consistências, vamos falar sobre a manutenção disso no software. Perguntas muito comuns, né? Ter ou não ter regras de negócio dentro do banco de dados. Os bancos de dados SQLs, eles possuem essa tecnologia. Tem arquitetos que gostam desse tipo de solução, tem arquitetos que não gostam. Eu falo por mim, eu nunca tive oportunidade de ter que levar sistemas onde as regras estavam dentro do banco, pelo menos que eu me recorde. Então eu costumo usar nos meus sistemas, por experiências passadas, por ter feito esta jornada de aprendizado, um processo que as regras sempre estão em linguagens de programação e não dentro das tabelas de banco. Salvar uma informação do tipo de campo errado, o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu pego aqui um campo texto, e aí ele vem, na hora que ele vai gravar o banco de dados, o campo não é texto, ele é numérico. Às vezes acontece alguns probleminhas desse e existe necessidade de conversão, né? Pegar a informação que estava texto aqui, no controlador a gente poderia fazer essa mudança do texto para numérico, para que daí ele seja validado aqui no módulo e ele persista. Mas se esse tratamento não for feito, o que vai acontecer é que no banco de dados vai gerar um erro, vai gerar uma exceção. Provavelmente não vai ser salvo. E dependendo da linguagem de programação e das tecnologias envolvidas, o erro ele é capturado e a gente consegue apresentar para o nosso usuário, ou ele simplesmente dá um erro interno, cai num log e a gente não trata. Então isso aqui faz parte de uma arquitetura. A arquitetura de prever que um determinado campo, de um determinado tipo, ao chegar no banco de dados, caso tenha alguma inconsistência, ele, ao gerar o erro, como é que isso chega até o usuário para ele saber, ou cai em algum arquivo de log, para que o desenvolvedor possa depois olhar. Carregar uma informação do tipo errado. É muito comum também o processo inverso. Aqui, por exemplo, está texto,
o model está esperando o numérico, e na hora que ele vem para cá, ele dá uma exceção também. Então isso tem que ser tratado, senão ou o sistema cai, ou ele gera um problema sistêmico, um evento de erro sistêmico, e ele não vai ter comportamento adequado. Até nas manutenções de software, a gente sempre tem que estar olhando isso, né? Vai evoluir uma tabela de banco de dados? Vai. Essa tabela está consistente com o modelo do model? Ele sempre tem que estar em conformidade, e caso não esteja em conformidade, ele vai ter regras de programação que permita os dados serem trabalhados e transformados para conformidade. Por que validação na tela? Isso aqui é uma pergunta muito legal. Por exemplo, eu quero deixar um campo obrigatório. Eu posso deixar ele obrigatório na tela, no controlador, no model. Porém, se eu não fizer na tela, imagina, do meu computador local, ele vai lá para o servidor, faz de conta lá na AWS. Aí ele chega lá e fala, não, o campo deveria ser obrigatório. E ele me devolve uma mensagem falando, olha, campo obrigatório. Mas isso gastou aí um percurso, né? Foi e voltou até um servidor. Então é muito comum a gente fazer consistência de dados de campos obrigatórios, tamanho, tipos e assim por diante aqui na tela com recursos de JavaScript. Porém, é comum a gente fazer uma segunda validação também no modelo de objeto para que a gente tenha certeza que o dado, ao ir para o banco de dados, está da maneira que o banco de dados espera. Sistemas legados ou bancos de dados usados por muitos sistemas, às vezes ele tem informações que não estão consistentes e que levam a comportamentos estranhos dos softwares, porque o software espera a informação dentro de uma determinada estrutura e se ele não tem, ele passa a ter um comportamento inadequado. Tanto que é comum a gente falar que a gente tem que sanear o banco, arrumar o banco, algum outro termo do gênero. Por que validação no módulo? Como eu já comentei, para você ter certeza que os dados que vão para a tabela de banco de dados estão em conformidade, estão do jeito que o banco espera, e quando sai do banco e volta para o módulo, também está do jeito que o módulo espera. Por que validação na tabela? Aqui nós temos uma situação que é o seguinte, se o sistema é novinho, eu venho e coloco um campo obrigatório sem problema nenhum. O problema é quando eu tenho uma tabela de banco de dados acessado por vários sistemas. E em um sistema, por exemplo, eu posso ter um campo obrigatório e no outro sistema eu não tenho o campo obrigatório e os dados que vão sendo alimentados aqui, conforme eles vão sendo trabalhados pelos sistemas, ele pode ter um comportamento esperado ou não. Porém, se eu venho aqui e travo um campo e um sistema não previu que aquele campo era obrigatório, porque para ele nunca foi e nem precisa ser, começa a gerar uma série de efeitos colaterais. Então, ter consistências na tabela de banco de dados é uma excelente prática, bem como no módulo, bem como na tela. Cada um fazendo o seu propósito. Mas ao colocar consistências no banco, sempre temos que estar olhando se esse banco é também compartilhado em mais sistemas e qual o impacto que isso vai gerar. Controlador como processamento de dados para mandar para a tela e para o módulo. É muito comum, às vezes eu tenho um dado aqui que ele tem que ser quebrado em 2, 3 campos. É o controlador que pode fazer isso para nós. Ou um registro, que daí o processo inverso, ele está numa informação só, tem que ser quebrada em 2, 3 informações. O controlador pode fazer isso para nós. Ou tem pessoas que entendem que isso é uma regra de negócio e coloca no model, e aqui dá um belo de um debate filosófico entre os desenvolvedores e bem rico. Padronização de campos. Vou dar um exemplo. Eu tenho o campo nome, eu tenho em cadastro de fornecedor, cadastro de aluno, cadastro de cliente, cadastro de produto. A pergunta é possível fazer um trabalho da gente sempre falar que nome tem tantos caracteres, que sexo é sempre de um determinado tipo, que data é sempre de um determinado tipo? Isso faz com que padronizar facilita muito o entendimento dos desenvolvedores e também das pessoas que no futuro vão fazer extração de dados. Então, aqui está a parte de validação de campos, camada visual, controlador, módulo, tabela. Vai fazer manutenção, tem que entender de ponta a ponta como eles se conectam
para não fazer só a melhoria na tabela, isso gera impacto nos outros, ou só melhoria no model e gera impacto nos outros, e assim por diante.